Que a paz de Jesus esteja guardando seu coração. Se você gostar do conteúdo desse vídeo, deixa aí o seu joinha, compartilha com algum amigo, algum conhecido e se inscreve no canal. Quando você se inscreve em algum canal do YouTube, você ajuda aquele conteúdo e aquele canal a ser divulgado. Bem, eu quero compartilhar com você um pouco sobre feridas na família. Nós vamos compartilhar uma série de vídeos sobre feridas na família. A família é o lugar de acolhimento, é o lugar de cura, né? Mas também é o lugar onde se fazem as feridas, onde se cria sentimentos ruins. Então é uma série sobre feridas na família. E hoje é sobre a escolha conjugal. Hoje é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Tem gente que ainda acredita na metade da laranja, né? E acha que existe a escolha ideal, o par perfeito, né? Existe uma escolha certa, mas não existe um par perfeito. Nós estamos num mundo de imperfeições, nós somos imperfeitos, então não existe casamento perfeito, família perfeita, par perfeito, nada perfeito dentro de um mundo tão imperfeito quanto esse. Mas existe sim um casamento funcional, saudável, uma família saudável, funcional, que é um lugar de acolhimento, um lugar de crescimento, né? Isso existe, mas perfeição não. E não existe metade da laranja também. Quando Deus, que criou o casamento, uniu o primeiro casal, ele uniu duas pessoas completas. O primeiro casal, o primeiro homem, a primeira mulher que foram unidos por Deus, Deus não uniu uma metade com outra metade. Ele uniu um ser humano com outro ser humano. Então somos pessoas completas, somos pessoas inteiras nos unindo quando escolhemos assim, né? Existem algumas coisas que você precisa observar para você fazer uma escolha bem adequada e bem feliz, né? Uma escolha que vai te levar a um relacionamento bem saudável. Então eu quero compartilhar duas coisas que você precisa observar. Se você está solteiro e pretende se casar, ou se você tem um filho, filha, sobrinho, sobrinha, você pode compartilhar com eles essas duas coisas que são muito importantes na hora de fazer a escolha. Escolher seu namorado, escolher seu parceiro, companheiro, futuramente o noivo e o esposo, né? São duas coisas apenas. A primeira é observar a sua história de vida e zerar as pendências emocionais com os seus pais, com a sua família de origem. Trazemos uma bagagem emocional que foi se formando ao longo da nossa história. Quem são os seus pais, como eles agem, como eles agiram com você, como eles fizeram, como eles deixaram de fazer, isso traz marca para a vida de todo mundo. Então, olhe para essa história e libere os seus pais de alguma responsabilidade, de alguma culpa, de alguma pendência emocional, de alguma dívida com você. Casamos para reparar a nossa história de vida. Esse é um dos motivos que a gente busca um casamento. A gente busca alguém que vem dar para a gente aquilo que a gente não recebeu. Isso é fato. Cada um de nós, todos nós nos casamos para reparar a nossa história de vida, né? Essa é uma motivação inconsciente nossa. Então, olha para a sua história de vida. Olha para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, para a casa onde você foi criado, para o lugar de onde você veio. Se existe alguma dívida, se teu pai está devendo alguma coisa para você, se tua mãe está devendo alguma coisa para você, resolva isso com aceitação, perdão e graça. Com respeito a dívidas emocionais, não existe pagamento. Ou você perdoa, ou você vive ressentido. Não tem reparação para dívidas emocionais, não existe pagamento para dívidas emocionais. As dívidas emocionais são impagáveis. Mesmo que a pessoa volte atrás, reconheça e te peça desculpas ou te peça perdão, isso não paga a dor e o sentimento que foi criado dentro de você. Então, já que não existe pagamento para dívidas emocionais, a melhor coisa que você tem a fazer é olha para essa história, olha para os seus pais, olha para a sua família de origem e zera qualquer pendência, qualquer dívida através do perdão, da aceitação, da graça, da ressignificação. E aí você pode sim fazer uma escolha mais acertada para você. O apóstolo Paulo, ele tem umas recomendações sobre o casamento que eu, por exemplo, não segui as recomendações dele. Eu sou casada há 24 anos com a mesma pessoa e tenho 2 filhos. O apóstolo Paulo disse o seguinte a respeito do casamento:
1 Coríntios 7, versículo 27b, diz assim: estás solteiro? Não procure casamento. Se te casares, não pecaste. Se uma virgem se casar, também não pecou. Entretanto, os que se casam enfrentarão dificuldades na vida terrena, e eu gostaria de poupar-vos. Versículo 32, ele diz assim: eu quero que estejais livres de tantas preocupações. Essa é a visão e a recomendação do apóstolo Paulo sobre o casamento, não é? Mas Deus nos deu liberdade de escolha. Ele nos deu possibilidade de fazer boas escolhas, escolhas acertadas. Mas é importante você seguir as orientações da palavra de Deus também. Então a gente precisa orar. Você que está nessa fase de escolher alguém para compartilhar a vida, precisa orar, com certeza. Mas também existem outras coisas que você pode fazer para deixar a sua vida conjugal mais tranquila, né? Mais funcional, mais saudável. A primeira dessas eu já compartilhei com você, que é sobre zerar as pendências emocionais com seus pais, com a sua família de origem, liberá-los da dívida, perdoá-los. Se eles não mudaram até agora, provavelmente eles não vão mudar. Se mudarem, amém, mas não tem que ser essa a sua expectativa. Eles são o que são, eles deram para você o que eles foram capazes de dar ou se dispuseram a dar. E quanto a isso, a questão é: aceite, perdoe, ressignifique, inunde o seu coração com a graça, que a graça é exatamente esse favor imerecido. É quando Deus dispensa a nós algo que a gente nem merecia. E a gente vai fazer isso com os outros também. Dispensar o perdão, mesmo que alguém não mereça o perdão, mas vamos dispensar o perdão. Essa foi a primeira observação. A segunda é: cuide de si, da sua estima. Como anda a sua autoestima? Se você tem uma estima de si muito baixa, você corre o risco de entrar num relacionamento narcisista. Você lembra do mito de Narciso? Se não lembra, dá uma pesquisadinha para você lembrar, que vai te clarear melhor sobre isso. No relacionamento narcisista, se juntam duas pessoas, uma que representa o narciso, aquele que quer ser aplaudido, admirado, e o outro que tem uma estima de si tão baixa que ele acha que a única coisa que ele é capaz de fazer num relacionamento é aplaudir o outro. Então ele tem necessidade de ter alguém a quem ele admire, alguém para ele aplaudir, alguém para ele amar e colocar num pedestal. E o outro tem necessidade de se sentir aplaudido, amado, sabe, venerado, de ficar em cima de um pedestal. Esse é um relacionamento narcisista. Esses relacionamentos, eles trazem profunda dor para quem tem aquele que vai ser o que aplaude, aquele que tem a estima de si muito baixa. Ele vive sempre à sombra do outro, como se ele não fosse capaz, como se ele não merecesse mais do que apenas ser aquele que aplaude, como se ele não merecesse nunca também, às vezes, receber algum aplauso, algum elogio, alguma admiração. São relacionamentos difíceis, né? Existem. Alguns casamentos permanecem assim a vida inteira, sim, mas não são casamentos funcionais e saudáveis, não se tornarão uma família muito saudável, né? O ideal é que haja um equilíbrio entre os parceiros, aonde um às vezes aplaude, o outro também. Um às vezes vai ser aplaudido, o outro também. Assim se forma um relacionamento equilibrado. Então, cuide da sua estima própria, para que você não procure uma escolha aonde você vai ser aquele que vai estar sempre por baixo, aquele que é sempre um não merecedor, aquele que está sempre fazendo tudo errado, né? Essas duas coisas eu queria deixar para você nesse vídeo de hoje, né? Observe a sua família de origem, zere as pendências com seus pais e com a sua família, cuide da sua estima. Se você precisa de um tratamento profissional, procure um psicólogo, um terapeuta, procure alguém de fato para você se cuidar da sua autoestima, e assim você vai fazer escolhas acertadas, escolhas melhores, escolhas menos conflitivas, né? Você vai entrar num relacionamento mais saudável. Então você que está solteiro, que está solteira, ore ao Senhor pedindo um bom relacionamento, mas também faça a sua parte, porque Deus te deu liberdade para isso, ok? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.